gente, tudo bom? Bem-vindos à Sexta Geek de abril. Se você é novo aqui no canal, Sexta Geek é um vídeo que eu gravo toda a primeira sexta-feira de um mês, falando sobre todas as coisas de cultura pop que eu consumi no mês anterior. Então livros, quadrinhos, filmes, séries de TV e tudo mais. Eu vou começar falando que infelizmente esse mês eu falhei no desafio de 12 livros e 12 quadrinhos de 2018, porque eu não consegui terminar nenhum livro e nenhum quadrinho. Esse mês eu comecei a dar um plantão a mais do que eu dava antes, eu comecei a dar plantão no São Luís do Itaim. Foi um mês mais corrido de ambulatórios e tudo mais, e por algum motivo foi um mês que eu vi muito filme, assim, eu vi vários filmes esse mês. Então eu acabei lendo muito pouco. Eu comecei a ler o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, mas eu tô na página 122 ainda falta muito livro. E é um livro muito denso, sabe? Então é difícil de ler. Mas esse mês eu quero terminar esse livro e pelo menos ler 2 quadrinhos e começar um outro livro, sabe? E aí não necessariamente terminar os 2 livros desse mês, mas começar um outro livro pra tentar engatar no próximo mês e eu espero que dê certo. Outra coisa, eu vou terminar esse vídeo falando sobre Vingadores. E a parte de Vingadores vai ser com spoiler. Então se você ainda não assistiu Vingadores, vê o vídeo até a parte que eu vou falar. Depois pausa e coloca na pasta de assistir mais tarde aqui do YouTube. Depois que você assistir o filme, você volta e assiste a parte de Vingadores, tá bom? Esse mês eu comecei a ouvir um podcast novo chamado GugaCast e eu gostei bastante. Pra variar, é um podcast que eu conheci através do Rodrigo. O Guga Mafra, que é o cara que faz esse podcast, eu já conhecia de antes, porque ele participou de alguns nerdcasts do Jovem Nerd e tudo mais. E eu já tinha ouvido falar há algum tempo que ele tinha um podcast solo. E apesar de achar ele bem engraçado nos podcasts do Jovem Nerd, eu não conseguia ver como que o podcast dele ia ser legal. Mas não é só dele, é dele com o irmão dele, o Rafael Mafra, e tem sempre um convidado especial e de vez em quando participa o Caio Corraine, que eu já tinha ouvido nos podcasts dele também. E é um podcast nonsense, muito engraçado, e eu adoro nonsense, então eu tô achando maravilhoso. Eles sempre começam com alguma brincadeira genial, vale muito a pena ouvir, nem que seja só pela brincadeira. O esquema do podcast é que eles determinam temas para aquele episódio e eles pedem pros ouvintes mandarem e-mails com histórias daquele tema, então histórias de casamento, histórias de viagens, etc. Eles selecionam as melhores histórias e leem durante o podcast. Eu acho essa parte legal, mas pra mim o mais legal é a abertura e o jogo que eles fazem com o convidado antes. É muito maravilhoso. E o Rafael Mafra é um cara sem noção maravilhoso, então eu recomendo muito esse podcast pra quem gosta de coisas engraçadas meio nonsense. Eu comecei a assistir Perdidos do Espaço na Netflix porque eu gosto muito da série original. Entra nesse bolo de séries antigas que eu assistia com a minha mãe, tipo Star Trek, A Feiticeira, Ginny é um Gênio. E mesmo Star Wars, que não é uma série, mas quando eu era criança eu assistia com a minha mãe, foi ela que me apresentou todas essas coisas. Então eu tava muito empolgada com a ideia de um remake, mas eu assisti só o primeiro episódio e o comecinho do segundo. Pareceu uma coisa tão mais dark do que era antes, sabe? Que eu fiquei muito chateada, de verdade, assim. No segundo episódio eu tava ficando com raiva da pessoa que parece que vai ser o vilão. Mas não é uma raiva, tipo, legal. É uma raiva, tipo, meu... Vai ser mesmo uma série que eles vão se ferrar o episódio inteiro e nos últimos 2 minutos vai ficar tudo bem? Eu não quero ficar com essa sensação deles se ferrando. Eu queria que fosse uma coisa mais leve, sabe? Foi uma crítica que eu tive com o remake de Star Trek, mas por algum motivo deu certo Star Trek Discovery, mas Perdidos do Espaço eu não sei se eu vou querer continuar. Eu quero continuar, mas toda vez que eu penso em assistir, eu acabo desistindo e vendo tipo um vídeo no YouTube, porque me dá uma preguicinha de pensar de toda a sofrência que vai ser o episódio, sabe? Ainda tô assistindo Grey's Anatomy. Teve outra reviravolta. É difícil falar de Grey's Anatomy aqui, porque eu assisto meio atualizado com o que tá passando nos Estados Unidos e pra todas as pessoas que assistem pelo Netflix vai ser spoiler eu falar. Então eu não sei como que vocês querem que eu fale de Grey's Anatomy aqui. Deixa nos comentários sugestões pra eu conseguir falar de Grey's Anatomy, mas não ficar dando spoiler pra quem não viu. Enfim, eu tô gostando dessa temporada nova, teve outro twist pra variar, tá sendo uma temporada cheia de twists, eu tô gostando disso. Porque geralmente Grey's Anatomy pega um tema numa temporada e vai com aquele mesmo problema por episódio atrás de episódio. E aí depois, no final, que parece que vai resolver, tem um gancho pra temporada seguinte com um problema novo. E dessa vez, toalha, sai. E dessa vez não, dessa vez eles estão engatando um problema diferente atrás do outro. Esses problemas estão se resolvendo meio que rápido, mas aparece outra coisa. Tá sendo bem mais dinâmico do que costumava ser e eu tô gostando bastante por isso. Antes eu tinha vontade de deixar juntar uns 5 ou 6 episódios de Grey's Anatomy e assistir tudo numa sentada, pra ver se alguma coisa se resolvia, mas agora eu consigo ver um episódio por semana tranquilamente, sem ficar super angustiada, assim. Eu fico angustiada, mas é uma angústia que ela vai dando uma angústia de um lado e resolvendo uma coisa do outro, fica um balanço mais legal.
Tô assistindo MasterChef, não tô super gostando dessa temporada. Eu tô achando as atitudes dos competidores muito feios, sabe? Tipo, a galera passando a perna uma na outra. Geralmente, a postura do pessoal do MasterChef é: eu quero ganhar do melhor, eu não quero ganhar porque a pessoa esqueceu de pegar um ovo, sabe? Eu vou ganhar na raça. E a postura dessa temporada tá sendo horrível, tá sendo muito backstabbing, assim. A própria estrutura das provas que eles estão fazendo tá incentivando isso a acontecer. Não é essa parte que eu gosto de MasterChef, tá virando meio Big Brother e me incomodou muito. Eu continuo assistindo, mas antes eu ficava, tipo, vidrada, esperando sair o próximo episódio, assistindo com o Rodrigo. Agora meio que a gente fica no computador, na frente da televisão, meio que assistindo, meio que fazendo outra coisa, sabe? Tem 6 filmes que eu assisti esse mês, vamos lá. Eu não sei o que me deu um domingo aleatório aí que eu assisti 2 filmes seguidos. Tenho a minha lista de filmes que eu quero assistir na Netflix, inclusive eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando só o que tá na minha lista na Netflix. Fazia tempo que eu tava tipo, ai, deixa eu abrir alguma coisa da minha lista aqui pra assistir. E dessa vez me deu vontade de assistir O Quarto de Jack. Eu já tava afim de ver esse filme há muito tempo, eu queria ver quando ele tava no cinema até. Por algum motivo, eu tinha muito filme de Oscar saindo naquela época, eu acabei vendo outros e não vi esse. Eu gosto muito da Brie Larson, ela vai ser a Capitã Marvel também, então todo mundo fala que ela é uma ótima Capitã Marvel, porque ela mostrou como ela pode ser uma ótima atriz nesse filme, então fiquei com vontade de assistir. É uma história maravilhosa, é a história de um menininho. A mãe dele, que é a Brie Larson, foi sequestrada quando ela era mais jovem e ela fica trancada num quarto, o sequestrador dela mantém ela trancada naquele quarto por anos. Ela engravidou desse sequestrador e teve o filho dela lá, que é esse menininho que é o Jack. Pra ela não contar pro Jack que eles estão presos, ela fala pra ele que todo mundo é aquele quarto e não existe nada além do quarto. Eles têm uma televisão e ela fala tudo que tá na TV é de mentirinha, que só existe o quarto, atrás das paredes do quarto já é a galáxia. É uma história muito bonita desse menininho naquele quarto com ela, e não é spoiler porque aparece no trailer, né? Ela faz um plano de fuga. Exatamente na metade do filme é quando eles conseguem fugir. E ela tem que explicar pro menininho que não é só o quarto que existe, existe o mundo todo, sabe? E ela precisa aceitar o que aconteceu com ela. Então, é um filme maravilhoso, tanto até a metade quanto depois da metade, assim, vira um filme totalmente diferente. Então, você não cansa, sabe? Porque parece outro filme mesmo. É muito, muito bom. E recomendo pra todo mundo, tem na Netflix. Nesse mesmo dia, eu assisti o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Eu tava muito afim de ver outros filmes dele depois que eu assisti no mês anterior, que eu até falei aqui na Sexta Geek, o 2001, Odisseia no Espaço. Eu tinha visto um vídeo do Nerdwriter, que é um canal aqui no YouTube que eu já recomendei pra vocês também numa Sexta Geek, analisando o jeito do Kubrick contar uma história através desse filme. Me deixou muito intrigada. Mas Kubrick é um filme de 2 horas e meia, já tava super tarde, mas eu pensei, eu vou fazer igual eu fiz com 2001, né? Deve ser meio cansativo, eu vejo metade hoje e metade amanhã. Meu, é uma história que prende tanto que eu não conseguia parar de assistir. Foi o último filme que o Kubrick fez, ele morreu uns 3 dias depois de ver a versão final do filme. Os atores principais são Tom Cruise e Nicole Kidman, na época que eles ainda estavam juntos. Inclusive tem toda uma história bizarra sobre eles participarem desse filme, parece que já tinha outras pessoas escaladas, mas por causa do Tom Cruise ser daquela cientologia, conseguiram esse papel pra ele e tal, enfim. Mas ele manda muito bem. Eles são um casal rico que mora em Nova York, Upper East Side e tal. E eles têm uma conversa sobre infidelidade, sabe? Eles estão numa relação já meio amorosa e tal. E eles têm uma conversa sobre infidelidade e isso fica na cabeça do Tom Cruise, isso consome ele durante o filme inteiro. E de uma forma totalmente bizarra, ele acaba indo parar numa seita meio suruba da High Society nova-iorquina, assim, sabe? Isso muda totalmente a vida dele. Isso também não é spoiler, também tá no trailer, se você for ver aquele monte de gente mascarada, é um negócio bizarro. A história é muito boa e é muito esquisita, ela toda soa como um sonho. Eu recomendo pra quem já viu esse filme ou pra quem for ver, na sequência ver o vídeo do Nerdwriter sobre esse filme. Além disso, dessa sensação de sonho, que você entra na cabeça do personagem e você meio que vive essa história através dos olhos dele, é um filme lindo, que tem cada tomada do filme dá vontade de parar e fazer um pôster e grudar na parede, porque é maravilhoso. O Kubrick fazia uma simetria e ele tinha um detalhe pra cada coisinha na cena, sabe? É muito bom esse filme, recomendo muito, mas ele é pesado, então é tipo maior de 18 anos e não assista com seus pais na sala que você vai passar vergonha.
tava muito empolgada pra assistir Um Lugar Silencioso. É com o Dean do The Office, eu adoro The Office. É um dos primeiros filmes que ele escreveu e dirigiu, e é terror, eu adoro terror. E vale muito a pena. O trailer tava bombando por aí, esse filme ficou bem bombadinho, assim, então muita gente deve conhecer. Mas é basicamente um mundo meio pós-apocalíptico, que foi dominado por uns bichos meio monstro, meio ETs, assim, que eles são cegos, não sentem cheiro nem nada, mas eles ouvem o mínimo som. Então as pessoas que sobreviveram só conseguiram sobreviver sem fazer nenhum barulho. Então a gente vai seguindo a história de uma família que tá tentando sobreviver nesse mundo sem fazer nenhum barulhinho. E tem um agravante de que uma das filhas dessa família é surda, então ela não sabe quando ela tá fazendo barulho. Uma coisa muito, muito maravilhosa e, meu, dá uma atenção, um filme inteiro. Eu acho que ainda tá no cinema, se tiver, tenta assistir, porque no cinema é ainda mais legal. Se você for esperar sair na Netflix e tudo mais pra assistir, assiste com fone de ouvido pra você conseguir ficar bem imerso, num lugar bem quieto, assim, à noite, sabe? Pra você ficar imerso, porque o som nesse filme é muito, muito importante. E se você for ver no cinema, não compre pipoca, porque acho que a galera que comprou pipoca acabou não comendo, porque é tão, tão quieto o filme. E o barulho é tão importante que acho que as pessoas começaram a fazer tipo um crack com a pipoca bem devagarzinho e pararam de comer, desistiram rapidinho. Eu assisti Guerra Infinita na sessão da meia-noite, então eu senti que eu só tinha direito de fazer isso se eu tivesse visto realmente todos os filmes da Marvel, e faltavam dois. Um deles era O Homem-Formiga, que é um dos filmes favoritos do Rodrigo. E com esse filme eu realmente entendi o que as pessoas estavam falando de que a Marvel não faz mais só filmes de super-heróis, são filmes de super-heróis de algum gênero. Então tem alguns que são mais ação, tem alguns que são mais drama, tipo Soldado Invernal, tem alguns que são mais comédias, tipo Thor Ragnarok. E o Heist Movie, o filme de roubo, que era O Homem-Formiga. Eu gostei muito, eu gosto muito daquele ator, o Paul Rudd. Pra mim ele vai ser eternamente o marido da Phoebe, do Friends. Mas ele é muito engraçado, ele sabe fazer comédia muito bem, apesar das situações muito tensas, assim. Eu acho que o próximo filme dele, que vai ser Homem-Formiga e a Vespa, vai ter um papel muito importante no Avengers. Espero que sim. Não tá muito certo se ele passa antes do Guerra Infinita, se ele vai passar durante, ou se ele vai passar um pouquinho antes e terminar no durante, sabe? Mas eu tô muito empolgada a sair esse ano ainda esse filme. Eu quero muito ver. Outro que faltava assistir era o Homem-Aranha Homecoming. Não sei porque eu não vi no cinema, eu lembro de ficar com uma certa vontade de ver, só que eu tava numa época tão cansada que quando eu tinha tempo livre eu não queria ir no cinema, eu queria dormir, sabe? Gostei muito, cara, eu gostei muito desse Homem-Aranha, mesmo assim. É um cara que dá muito pra se apegar, o Tom Holland é genial, ele passa a ideia dele ser um moleque de 15, 16 anos, sabe? Ele é muito amigo da vizinhança, ele é muito o Homem-Aranha que devia ter sido desde o começo. Pra mim ele é o novo Homem-Aranha definitivo, assim, sabe? Mas gostei mais que do Andrew Garfield, gostei mais do que do Tobey Maguire. Tanto as cenas dele como Peter Parker, como ele como Homem-Aranha, elas se mesclam muito, assim. Dá pra sentir que ele ainda não sabe separar essas personagens, sabe? Ele manda muito bem na comédia, ele manda muito bem no drama, ele manda muito bem na ação. E eu acho que esse moleque vai longe como Homem-Aranha, eu espero, porque eu gostei muito desse filme. Então vamos lá, pra quem não assistiu Avengers, saibam que sim, eu gostei bastante. Recomendo que vá ver no cinema, recomendo que vá ver com amigos. Fiquei muito feliz com o que os irmãos Russo fizeram. Eu acho que é um filme pra quem assistiu realmente todos os filmes da Marvel, porque eles não passam nenhum tempo explorando os personagens individualmente, querendo explicar o background de cada um. Eles partem do pressuposto de que você já conhece todo mundo que tá ali e vão direto pra ação. Eu acho que isso faz toda a diferença. Se você não assistiu os outros filmes da Marvel ou deixou alguns sem assistir, você vai simplesmente não sentir nada por aquele personagem específico, sabe? Eu acho que você tem que ter assistido pra você ter a experiência completa. Agora vamos para os spoilers. Eu tinha ouvido muita gente falando teorias de que no final o Thanos ia conseguir estalar o dedo e matar metade da humanidade. E eu não acreditava que isso ia acontecer, porque a Marvel não mata ninguém, né? Vamos falar sério. Ele matou quem? Matou o Mercúrio, porque a Fox tinha feito o Mercúrio 1000 vezes melhor, convenhamos. Então foi muito chocante. Só que eu sou do time que acha que vai voltar todo mundo. Por quê? Primeiro, quando o Loki morreu, eu tava quase sentindo. Eu falei, puta que pariu, eu ia chorar, mas eles cortaram muito rápido e o Thor já tava meio ok na próxima cena. Tudo bem que ele teve aquela conversa depois com o Rocket Raccoon, só que, sabe, ficou meio esquisito. Por que que eles não me deixaram sentir tanto? Será que o Loki vai voltar? Por outro lado, o Thanos falou, agora você não volta. E quando o Thanos fala, eu acredito. E aí, quando ele deu o estalo e matou todo mundo, realmente, eu
tava, putz, acho que realmente morreu todo mundo, porque primeiro morreu o Bucky, eu falei, o Bucky totalmente dispensável, mas depois começou a morrer Pantera Negra, Homem-Aranha, e eu fiquei, nenhuma chance dessa galera não voltar. Contudo, na hora que o Homem-Aranha morreu, eu não sei se é porque eu tinha assistido o filme do Homem-Aranha no dia anterior, ou se foi porque realmente Tom Holland falando, Senhor Stark, eu tô me sentindo meio esquisito, eu não quero morrer, e olhando pra câmera e falando, eu não quero morrer, puta merda, sabe? Tipo, nessa hora eu fiquei me sentindo mal, e eu fiquei me sentindo mal depois que eu saí do cinema. Pra quem assistiu o vlog do dia que eu vi Vingadores, viu que eu não falei muita coisa e acho que vocês perceberam que eu tava com uma cara meio, sabe? E era por causa especificamente do Peter Parker morrendo. Obviamente, sobraram todos os Vingadores antigos e todos os novos morreram. Então vai ter alguma coisa que os Vingadores antigos vão tentar recuperar, resgatar os novos. E aí os antigos vão acabar alguns morrendo, muita gente apostando na morte do Tony Stark e do Capitão América. E os novos vão praticamente todos voltarem, não sei, talvez todos. Não sei se a Gamora e se o Loki voltam, porque eles não morreram vaporizados pela Joia do Infinito, eles morreram, tipo, mortos pelo Thanos, pelas mãos do Thanos. E a teoria vigente, mais vigente no momento, é que as almas que são mortas pela Joia da Alma ficam meio que num bolsão de uma dimensão paralela, e que talvez o Homem-Formiga consiga entrar nessa dimensão paralela e ensinar ou ajudar o Doutor Estranho que tá lá dentro a sair e levar todo mundo pra fora. Talvez alguém acabe ficando pra trás nessa missão. Talvez, de algum jeito, Capitão América e o Homem de Ferro morram. Essa é a minha teoria, que não é exatamente minha, é uma teoria que eu fui juntando teorias da internet, juntei nessa. Eu gostei muito do jeito que eles fizeram, o jeito que eles dividiram os núcleos dos personagens e como eles interagiram entre si. Ficou meio que o núcleo da comédia, com o Thor e uma parte dos Guardiões, um núcleo um pouco mais sério, mas que quebrava de vez em quando com a comédia, com o Doutor Estranho e o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, e aquele núcleo da Terra que era o sério mesmo, que tava junto com o Visão, a Scarlet Witch, que era junto com o Capitão América e o Bucky, que era o núcleo mais do drama. Cara, Thor, né, mandou muito bem, eles honraram muito o personagem, ele ficou um Master Blaster foda, só que ele continuou aquele cara que vai com a raiva e com a vingança e não com a cabeça, e acertou o Thanos no peito e não foi o suficiente. E o Thanos, obviamente, um vilão fodão, o melhor vilão da Marvel até agora. Eles conseguiram fazer um vilão que não é totalmente vilão e que a gente entende o lado dele, que a gente sente por ele e que a gente quase torce pra ele, mas não torce. A gente não chega a torcer, só que a gente também não quer que ele se dê totalmente mal, a gente não quer que ele morra, a gente quer que ele se arrependa, sabe? Enfim, gostei muito desse filme mesmo e... Os gatos estão brigando, é isso que vocês estão ouvindo, ninguém tá matando ninguém, a Petúnia grita desse jeito quando ela tá brincando com o Arthur, mas tá tudo bem, porque até quando ele para ela não foge, ela bate nele de volta. Então se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim, não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Ah não, não tem mais Facebook, verdade, eu apaguei a página do Facebook, então Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima. Ah, e não deixem de vir aqui na Sexta Geek da semana que vem, que vai ter sorteio.